Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo com reciclagem, onde eu vou ensinar vocês como reaproveitarem vidros de conservas comuns como esse e fazerem um lindo pote multiuso e decorativo, podendo aplicar a mesma técnica em qualquer outra peça. Se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Para fazer esse pote de hoje, eu vou usar esses vidros de conserva bem simples, bem comum, que provavelmente todo mundo vai ter um em casa para fazer essa peça de hoje. Lavei já bem o vidro com detergente, passei um álcool para tirar qualquer vestígio de gordura e aqui na tampa também já passei uma demão de primer, que é para fixar bem a massa e evitar a ferrugem. Aqui então eu vou passar um pouco de cola e vou encapar com uma massa verde. Aqui já abri um pedaço de massa, não muito fina, e a gente vai cobrir essa tampa. De uma maneira bem simples, ó. Não tem muito mistério. Aqui vocês vão puxando e vão retirar o excesso que sobrar aí embaixo. Aqui eu venho com a palma da mão, apenas empurro para tapar toda a tampa. E não vou recortar ainda na parte de dentro, vou esperar secar um pouco e depois com estilete eu vou fazer o acabamento. Então aqui eu vou colocar a secar enquanto a gente já começa a fazer o vidro. Ficou dessa forma. Aqui como o vidro, então, ele tem uma forma reta aqui, e a gente vai precisar que seja uma forma arredondada, que é em formato de um abacaxi. A gente vai fazer um preenchimento aqui na parte do meio, com papel alumínio e fita crepe. Mas vocês podem usar também restinhos de massa que vocês tenham em casa, façam o preenchimento que até vai ficar bem melhor. Aqui vocês vão pegar o papel alumínio, vão amassar bem, e vamos começar preenchendo bem na parte central. Vamos colocar primeiro uma tira, usando a fita crepe, que é uma fita bem baratinha, vocês podem botar bastante. Aqui recortem esse pedaço, que depois a gente vai usar aqueles pedacinhos ainda para fazer o preenchimento nas partezinhas que não ficarem bem preenchidas. E assim vocês vão fixando, apertando, para deixar bem juntinho ao vidro. Vão colocando camadas sobre camadas desse papel alumínio. Agora comece a colocar um pouquinho mais larga para a gente ir preenchendo essa parte de baixo e essa parte aqui de cima também. Então aqui ficou umas partes mais aprofundadas, a gente vai aproveitar os restinhos aqui que a gente recortou e vamos preenchendo também aqui nessas partes, ó. Quanto mais arredondado vocês deixarem, melhor. Caso vocês tenham aqueles vidros no formato de barrilzinho, aqueles lá vocês não precisam nem fazer esse preenchimento, porque ele já tem o formato próprio do abacaxi. Então, feito isso, vamos dar mais uma
uma amassadinha. E agora a gente vem colocando a fita crepe em toda essa parte do alumínio, para fixar bem, e aqui a gente vai poder alisar também bastante, ó. Aqui vocês venham puxando bem a fita para deixar bem apertadinho. E aqui a gente vai vir com qualquer objeto plano e vamos começar a dar uma amassadinha aqui para deixar bem retinho. Quanto mais retinho vocês deixar, vão amassar bem o alumínio. Quanto mais retinho ficar, melhor vai ficar depois com a massa. Mas também se ficar algum furinho, a gente com a massa depois a gente deixa bem retinho. Vão apertando e alisando, ó. Para encapar, eu vou usar a massa amarelo ouro e vou misturando aos poucos a massa laranja, para deixar um laranja bem clarinho, que depois a gente vai pintar e dar um tonzinho. Então, não pode ficar muito forte no tom laranja. Aqui vocês vão misturar bem essa massa, até deixar ela bem homogênea. Vou botando aos pouquinhos, para não deixá-la muito escura. Então, ela ficou assim. Vocês não vão conseguir ver direito, mas ficou um laranja bem clarinho. Aqui na tela tá parecendo amarelo, mas ela ficou um laranjinha bem suave. Então, aqui eu já abri a massa, numa espessura bem grossinha, que a gente vai precisar fazer uma textura, e se tiver muito fininha não vai ficar legal. Vamos deixar retinho só a parte de cima, onde a gente vai iniciar colando, e vamos deixar reto um dos lados. Vou passar cola no pote, vou usar cola Cascorés, que é a cola que eu uso, como vocês já sabem, quem me acompanha. Mas vocês podem usar a cola que vocês quiserem. Então, a massa a gente vai começar a colar aqui a partir dessa marcação do vidro, daqui para baixo. Aqui com o pincel modelador, dá uma umedecida e vão unindo essas massas, ó, com ela ainda molhada. Vou acertando a parte de cima e vamos agora deixar bem parelhinho, bem juntinho aquela marcação que eu mostrei para vocês do vidro. E já tá dando a forma de abacaxi, ó. E aqui vocês vão ajeitando a massa, puxando para cima, até chegar ali na marcação. Um lencinho umedecido, vocês vêm limpando os vestígios de cola e de massa que ficou aqui na parte de cima, para depois não interferir na hora de fechar a tampa. Agora aqui é só vir alisando. Se vocês tiverem um acrílico,
vão apertando para não deixar aquelas saliências do papel alumínio. Que depois a gente finaliza com a palma da mão para deixar bem lisinho mesmo. Eu vou passar um pouquinho de amido de milho, que vai facilitar para a gente deixar bem lisinho. Então, aqui para facilitar as marcações que a gente vai fazer no abacaxi, eu vou ensinar para vocês como fazerem uma ferramenta caseira, super fácil de fazer, usando uma colherinha dessas de sorvete. É um palito de sorvete, porém mais larguinho. Ele é um pouquinho mais largo que o palito de picolé. É bastante mais largo. Então, para o tamanho das marcações que eu vou fazer, tem que ser esse aqui. Caso vocês façam vão fazer um abacaxi menor, vocês podem fazer com um palitinho de picolé mesmo. Aqui vão fazer 2 marcações de forma arredondada, uma em cada lado, de aproximadamente 1 centímetro e um pouquinho. Não precisa nem riscar, vocês podem recortar direto, eu estou riscando só para vocês visualizarem o formato. Vai ficar no formato da letra M. Então, vocês podem usar um estilete, uma tesoura para recortar aqui, ou até mesmo uma lâmina de bisturi, que eu vou utilizar, que ela é bem fácil de recortar. Eu vou tirando aos poucos para não rachar o palito. Então, eu vou tirando até chegar na marcação. Faço a mesma coisa do outro lado. Vão tirando aos pouquinhos. Então, recortar dos 2 lados, agora a gente vai recortar aqui essa parte do meio. Então, aqui tirei a parte do meio, vou dar uma ajeitadinha para deixar os 2 lados iguais. Então, com essa ferramenta caseira aqui, vai facilitar bastante. E aqui eu venho com uma lixinha de unha. E dou uma lixadinha aqui para deixar bem retinho e bem lisinho. Então, caso vocês forem fazer um abacaxi num vidro bem pequeno, vocês podem usar o palitinho de picolé, ó. Ele vai ficar num tamanho menor e vai dar o mesmo efeito. E aqui a gente, então, vai passar um pouquinho de óleo paixão, para não grudar no momento que a gente estiver usando essa parte de madeira aqui. Pode encharcar bem com o óleo. E tá pronta a nossa ferramenta. Já podemos começar a nossa textura. Então, aqui vocês vão precisar um pouco de atenção para ver como vocês vão fazer a textura. Então, iniciando aqui na parte de cima, vocês pegam a ferramenta que a gente fez e vamos fazendo a marcação. Encostem na massa e dão uma pressionadinha na parte de cima. Dessa forma. Dão um espacinho aqui, ó, fazem a mesma marcação. Então, é importante que a massa não seja muito fininha, que a gente vai precisar fazer essa textura. E se ela for muito fininha, não vai ficar bom.
Então, assim vocês vão fazendo em toda a volta. Agora eu vou vir para a segunda volta. Eu vou pegar essa pontinha que ficou aqui embaixo, encaixar a ferramenta bem abaixo aqui, ó. E aqui eu faço a marcação novamente, ó. Pego a outra pontinha aqui, ó, de cima, faço a mesma coisa, ó. Encaixo na de cima. E assim também vou fazer toda a volta. Aqui vocês dão uma gingadinha de um lado e para o outro para deixar bem a marcação bem feitinha. Tomando cuidado também para não apertar demais, para não aparecer a parte do vidro. Aqui tá dando uma diferença porque é a parte que dá a volta, ó, do vidro, essa parte é mais gordinha. Então, finalizando a última parte de baixo, quem quiser deixar assim, já pode deixar, é só colocar secar. Mas eu vou fazer uma alcinha, vamos fazer a jarra da Dona Nenê, da Grande Família, da lendária Grande Família, que eu acho que vai ficar bem legal, uma peça bem retrógrada e vai ficar excelente, tá, pessoal? Então, vamos separar aqui e vamos fazer a alça. Para a alça, um pedaço de massa da mesma cor que a gente usou ali para encapar. Vamos fazer um rolo bem grossinho, não pode ser muito fino. Essa jarra, pessoal, ela é apenas decorativa, não é para ser usado como jarra mesmo. Ela é decorativa, utilitária, vocês vão usar para colocar qualquer tipo de alimento dentro, o que vocês quiserem, mas menos para usar como jarra. Então, ela vai ter alça, mas não é para ser usada para essa finalidade. Então, fiz o rolo, vamos dar uma achatadinha. Aqui eu dou uma ajeitadinha, deixar bem parelhinha. E aqui eu vou recortar no tamanho de 19 centímetros. É o tamanho para esse tamanho de vidro. Caso vocês façam maior, com um vidro maior ou menor, vocês vão alterar o tamanho da alça. Então, aqui 19 centímetros, mais ou menos, não precisa ser exato. E aqui vocês vão pegar a pontinha, vão achatando, ajeitando dos lados e achatando. Deixar mais fininha. Vamos fazer isso dos dois lados. E aqui vamos dar o formato da alcinha. Vocês podem ir medindo ali na peça. Dobre só a pontinha de cima e a pontinha de baixo. Vocês deixam secar pelo menos alguns minutinhos de um lado e de outro. Aqui eu já tenho uma pronta que eu fiz com antecedência. Ainda tá molinha, ó. Ela só criou uma casquinha. Encolheu um pouco. Vocês podem colar com
cola adesiva ou até mesmo com cola branca, porque depois a gente faz um acabamento e daí não vai aparecer e vai ficar bem fixa. Coloque um pouquinho de cola em cima e embaixo. Aqui vocês vêm e colam aqui, ó. Dão uma pressionada para firmar bem e na parte de baixo também, ó. E assim vocês vão deixar secar, que depois a gente vai colocar uma massinha aqui e fazer um acabamento, deixar bem lisinho e bem mais resistente. Então, vamos aguardar secar um pouco para a gente retornar. Aqui eu vou aproveitar essa xícara que quebrou a alça e não quis jogar ela fora e vamos aproveitar, porque ela tá bem novinha, ó. Vamos aproveitar e fazer um potinho multiuso para fazer conjunto com aquela jarra, ó. Vocês podem fazer dessa mesma forma, podem fazer em copos, com boquinhas plásticas também, que fica bem legal, e fazer um conjunto todo com abacaxi. Vou passar cola aqui também e vou fazer da mesma forma. Então, vocês usem a criatividade, vão fazer várias peças diferentes uma da outra, vão decorar a casa e também dá para fazer uma graninha extra aí. Aproveitem, pessoal, já deixem o seu like, caso vocês ainda não deixaram, não deixe para o final, que senão vocês acabam esquecendo. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, tem bastante gente que assiste meus vídeos e curtem, comentam, mas não são inscritos ainda. Então vão lá, já façam isso, que vai me ajudar muito aqui desse lado, para mim continuar aqui trazendo mais e mais conteúdos para vocês. E quem puder hypar também o vídeo, será de grande valia e muito grato estarei. Então aqui eu vou só acelerar, porque é da mesma forma que a gente fez no pote. Então, não tem muito mistério. Então, assim, vamos deixar secar para depois dar sequência ao nosso trabalho de hoje. Então, aqui vou fazer um rolinho para colocar uma alcinha nessa caneca. Faço 2 do mesmo tamanho. Uma leve achatada. Então, cada alcinha tem em média 8 centímetros, 8 centímetros e meio.
Aqui eu já vou aproveitar que a massa ainda tá molinha, vou dar uma umedecida e já vamos unir. Com um rolinho de massa, coloco ali na volta, dou uma umedecida e com o pincel modelador eu vou unindo as massinhas. Após terminar esse acabamento, vamos aguardar secar para depois a gente poder pintar. Para pintura, tinta PVA laranja e verde. Pode ser também tinta para tecido, porque a gente vai passar depois o verniz vitral e daí não vai sair, essa tinta não vai sair. Vamos diluir bem, deixar ela bem fininha, ó. Então a verde a gente vai passar em apenas alguns pontos do abacaxi. E a laranja a gente vai fazer um espaço maior com essa cor. Então, pego apenas alguns pontos. E com um paninho umedecido, eu não vou esfregar, eu só vou dar umas batidinhas. Então, agora eu vou diluir bem a tinta laranja e vou fazer a mesma coisa, porém, nessa parte onde eu não coloquei verde. Então, agora eu vou usar a tinta marrom bem escuro, botar bastante água, deixar ela no ponto de escorrer. Misturo bem, um pincel bem fininho, vou abastecer o pincel, colocar uma quantidade grandinha e vou colocar aqui nesses vinquinhos, ó. Pode depositar bastante, que ela tem que escorrer. Aqui eu posso dar uma batidinha para forçar que ela escorra. Ela vai escorrer nos vinquinhos que tem nas marcações que a gente fez. Assim que ela escorrer, ainda molhada, vocês vêm e dão só uma limpadinha. Aqui vocês podem depositar a tinta e dar uma puxadinha para baixo para mostrar para a tinta o caminho onde ela deve seguir, ó. E daí ela vai acompanhando.
Para fazer as folhas da coroa desse abacaxi, a gente vai precisar de um pedaço de qualquer papelãozinho que você tiver, não muito fino, que seja grossinho. Aqui eu peguei de um filtro de café, que ele não é muito fininho, e só vou recortar umas folhinhas. Já dou as medidas para vocês, ó. Pode recortar um pouquinho, levemente arredondado, ó. Na verdade, as folhas são quase retas, mas a gente vai cortar arredondado, um pouquinho arredondado, que é que a gente vai fazer uma marcação no meio. Aí vocês medem aqui no pote para ver se ficou do tamanho certo. Ó, ele ficou nessa medida, ele vai encolher um pouco e depois vai ficar mais curto. Então, ficou com 3 centímetros de largura por 5,5 centímetros de comprimento. Aqui eu já peguei uma massa verde, coloquei um pedaço de massa na cor natural para deixar mais clarinho, não ficar tão escura. Vou sovar bem, abrindo uma espessura bem grossinha. Dessa forma, ó. E aqui eu vou vindo recortando várias folhinhas, que depois a gente já deixa tudo pronto e só vai colando. Com a ponta de uma agulha ou de um alfinete, a gente recorta. Deixa eu colocar aqui em cima que vai ficar melhor. Assim, vocês vão recortar a quantidade suficiente para que dê 2 voltas na tampa. Quem quiser aprender a fazer essa ferramenta aqui, já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensinei, vou deixar na descrição o link. É só correr lá depois que terminar esse vídeo, assistir e fazer o seu. Então aqui, depois de todos recortados, a gente só vem alisando. Pode colocar um pouquinho de água ou creme para tirar toda aquela rebarbinha que acontece quando a gente recorta. E depois vamos fazer uma marcação no meio de cada folha. Feitas as marcações, vamos pegar cada folha, empurrando aqui nessa marcaçãozinha. E vamos dar uma leve inclinadinha para dentro. Então, aqui já coloco a tampa na posição que ela vai ficar. Vou passar um pouco de cola e já vou vir colando as folhinhas. Aqui vocês vão colar bem na parte de baixo da tampa. Então, uma pressionadinha para colar bem. E vamos colando uma fileira lado a lado.
agora aqui eu vou intercalando cada duas folhas, eu colo uma no meio. Porém, eu vou colar agora essa segunda folha um pouquinho mais para baixo. Aqui retiro a tampa. Agora, suavemente, eu vou colar para baixo. Um pouquinho de cola. E depois que tiver seco, vocês vêm e recortem por dentro. Deixa encolher um pouco. E aqui a gente vai dando uma curvaturinha de cada folha, vamos puxar para fora, ó. Essa segunda camada e a outra também. Coloque o dedo no meio e puxe só a pontinha. E assim vocês vão aguardar secar um pouco e depois a gente vai só finalizar com uma pintura nas folhas e vamos já deixar pronta a nossa peça de hoje. E apenas na xícara eu vou colocar, só na parte de baixo também vou colocar um verdinho. Vamos aproveitar esse mesmo molde aqui. Porém, vou fazer as folhinhas menores, ó. Que eu vou medir para ver se está no tamanho bom. Deixar um pouquinho maior, que eu vou dobrar para baixo. E aqui a gente vai colando abaixo da xícara. Caso vocês queiram colocar na jarra também essas folhinhas, vocês podem colocar que fica bem legal também. Tinta PVA verde oliva. Coloco um pouquinho de água para deixar mais fluidinha. Aqui eu vou limpar bem o pincel, retirar todo o excesso. Apenas com o pincel sujo eu venho dando uma pintadinha, ó. Aqui do centro para fora. Para fazer isso, vocês vão aguardar secar bem. Eu tô fazendo com ela molhada, mas vocês aguardem.
Finalizando a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!